Beleza. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre Estado Novo, continuando a aula de varguismo, né? A gente terminou justamente no golpe do Estado Novo, né? Na chamada Intentona Comunista. Eu acho que eu não dei esse nome, mas prestem atenção, anotem em algum lugar, tá? Porque na lista 16 eu vi o nome, eu lembrei, eu acho que eu não citei esse nome. A Intentona Comunista foi aquele golpe comunista que houve a tentativa, né, pelo Júlio Prestes e pela Olga Benário, é, de dar o golpe no governo do Getúlio Vargas. Esse golpe não vai dar certo, como vocês bem sabem, né? É, só não vai dar certo por causa daqueles motivos que o golpe. Júlio Prestes, não, eu falei Júlio Prestes, desculpa, pelo Luiz Carlos Prestes e pela Olga Benário, tá? E esse golpe aí não vai dar certo porque ele não vai ser bem elaborado, né? Vai iniciar em vários lugares diferentes, em dias diferentes. No Nordeste vai ser num dia, aqui no Rio de Janeiro vai ser em outro, em Minas vai ser em outro, né? Vão tomar alguns quartéis e o Getúlio Vargas já conseguiu impedir o golpe. Mas com o golpe e aquela carta falsa, né, que a gente já conversou, falando que ia dar um golpe comunista, né? O Vargas lança o chamado Plano Cohen, né? O Plano Cohen era, desculpa, o Plano Cohen era a tentativa do golpe comunista. Só que o Plano Cohen era falso. Aí Vargas vai e lança lá o Estado Novo, que é uma ditadura, né? Em 37, né? Ou seja, o Vargas ele chega no poder em 34 tem a Constituição, né, a nova Constituição, fica no poder até 37, quando tem que fazer as próximas eleições, o Vargas dá um golpe, o golpe que vai criar o Estado Novo, dizendo que havia um possível golpe comunista, possível não, havia planos de um golpe comunista aqui dentro do Brasil. De fato, houve uma tentativa, como eu acabei de falar, a intentona comunista, mas só tomou 3 quartéis e muito espalhada em dias diferentes, muito, muito fraco, beleza? Muito fraco para um possível golpe comunista, né? Aí tem o caso da Olga lá que eu já falei, vocês procurarem ver o filme, muito bom, tá? Baixem, etc. Mas agora, propriamente dito, depois do Plano Cohen, depois do Vargas declarar estado de sítio e criar o Estado Novo, né? Agora a gente vai adentrar sobre o que é o Estado Novo, né? O termo Estado Novo é óbvio que vem de uma terminologia para desqualificar o que vem anteriormente. Eu já falei isso com vocês, mas é sempre bom repetir. Tomem cuidado que Enem, inclusive, adora trabalhar. Enem, porque o Enem é sempre difícil para esse novo governo, né? Mas sempre tem uma questão de historiografia, seja no Enem, seja na UERJ. Então, eles adoram trabalhar sobre essa questão de terminologia, né? Aí pega a Idade Média nem tanto, mas a Idade Média pega assim, mas período das trevas, né? Idade das trevas, Estado Novo, é, mas o que tem que a gente pode falar? Droga, não consigo pensar agora aqui rapidinho. Mas enfim, a questão é sempre o seguinte: aquela questão que eu sempre falo com vocês, né? De golpe, revolução, proclamação e por aí vai, né? Os termos eles sempre são dados por alguém que quer dizer algo. No caso, o Estado Novo é criado pelo estilo varguista, pela historiografia varguista. E esse termo, obviamente, quer dizer o que vem antes é o quê? Velho. E no nosso conhecimento, no nosso pensamento, o velho seria o quê? Algo ultrapassado, que deve ser esquecido, deve ser melhorado. Melhorado pelo quê? Pelo novo que vem. Entendeu? Mas vamos lá. Esse termo Estado Novo, ele não foi criado não foi criado por Vargas. Não foi Vargas que criou esse termo. Esse termo, ele, na verdade, vem do fascismo, o fascismo italiano, né? O Estado Novo é o mesmo termo que o Mussolini vai utilizar no seu Estado fascista, na Itália. E não só o nome é característico pelo Estado Novo. A gente vai ter algumas características específicas do Estado Novo que vai ser semelhante, vai ser semelhante vai ser semelhante ao estilo italiano aqui no Brasil. Como, por exemplo, o nacionalismo exacerbado, essa é uma característica do fascismo, né, italiano e futuramente fascismo
nazista, né, o fascismo alemão, o anticomunismo, a eficiência da máquina de propaganda, que isso a gente vai falar um pouquinho mais especificamente para frente, e o culto do líder, essa é a próxima aqui, mas vou até modificar, é o líder máximo, né? Vou até modificar aqui. O culto do líder máximo, no caso, na Itália, Mussolini, e aqui no Brasil, Vá, beleza? Só que tome cuidado que o Vargas ele não era fascista. Ele tinha características fascistas. É diferente. É a mesma coisa. Tá gravando para o YouTube, mas enfim. É a mesma coisa falar do governo atual. Ou qualquer governo brasileiro. Qualquer político brasileiro. Né? A gente tem mania de falar, tal fulaninho tal é fascista. Não é. Ele pode ter características fascistas, mas não é fascista. É diferente. Ah, mas um dia ele pode se tornar um fascista completo. Aí, história não trabalha com futuro, beleza? Mas vamos lá, a gente pode até imaginar, mas não vai estar agora nas minhas aulas, beleza? Que características são essas, né, do fascismo, diferenças do fascismo italiano para o varguismo, né, o varguismo à la fascista, né? Uma grande diferença é que no fascismo italiano e também no futuro nazismo, né, a gente tem um único partido. A gente tem um partido. Quando Vargas dá o golpe do Estado Novo, ele cancela, ele acaba com todos os partidos. Só existe o poder do executivo, só existe Vargas. E, gente, eu estou falando aqui o fascismo italiano, só lembrando que o nazismo, ele vem depois do fascismo italiano. Inclusive, tem várias características do nazismo que é pegado pelo fascismo, tá? Quer dizer, várias características do nazismo que é pego do fascismo italiano. Só um parênteses, tá? Mas vamos lá. Outra característica diferente do varguismo para o fascismo italiano. Calma aí, deixa eu só admitir alguém aqui. Pronto. Os líderes, tanto na Itália, né, o Mussolini, quanto na Alemanha, nazista, o Hitler, eles ascendem o poder com as suas ideias fascistas. Já Vargas não. O Vargas ele dá o golpe, né, em 30. Em 34 ele faz uma nova constituição e há a eleição, ele é eleito indiretamente, né, tem aquela pulo do gato do Vargas, né, aquela malandragem do Vargas para ele ser eleito presidente, beleza? E ele já estava no poder quando ele começa a implementar essas atitudes fascistas. Então há uma grande diferença entre o fascismo italiano, entre o Estado ditatorial italiano e Estado ditatorial brasileiro, varguista, beleza? Mas tem as coisas em comuns também, as características que levam a mostrar que Vargas tinham semelhanças com o fascismo, beleza? A Constituição de 1937 e o Levante Integralista. Gente, eu já falei com vocês têm que saber a diferença entre outorgada e promulgada. Vou falar mais uma vez. Outorgada, Constituição imposta, promulgada, Constituição votada. Constituição varguista de 34, promulgada ou outorgada? Promulgada. Constituição varguista de 37, promulgada ou outorgada? Outorgada, beleza? A gente tem que ter sempre em mente essas coisas entre promulgada e outorgada. Faz parte do conhecimento linguístico da matéria, tá? Então vamos lá. Essa Constituição de 37 ela é conhecida como Constituição Polaca. Por que polaca? Porque ela é baseada na Constituição polonesa, beleza? A Constituição polaca ela tinha características bem centralistas, bem fascitoides, né? E a gente vai falar agora algumas delas. Primeiro, o centralismo político em substituição ao federalismo, representando o fortalecimento do poder executivo. Isso aqui, como eu já falei anteriormente, é clássico, né? Afinal de contas, o Vargas ele acaba com todos os partidos políticos. Então ele centraliza todo o seu poder na figura do poder do presidente da República, do poder máximo da democracia, poder máximo do Brasil, que é o presidente da República, beleza? Extinguindo todos os partidos, também extingue os poderes os poderes federalistas, ou seja, os governadores e por aí vai.
Ele centraliza todo o seu poder em sua mão. Presidencialismo sem reeleição com mandato de 6 anos. Isso aí não vai chegar nem no fim, né? Mas enfim. É o Vargas no poder. E a Constituição de 37. Fechamento em todas as casas legislativas depois do plebiscito. A partir daí, Vargas concentra os poderes governando novamente por decretos-leis. Ou seja, o Vargas ele precisava implementar a Constituição de 37, né? Ele precisava, na verdade, nem implementar, né? Ele precisava que a população votasse nele para esse tal presidente, né? Em diante, ele precisava ser legitimado como esse presidente de 6 anos. Então ele precisava desse plebiscito perguntando para a população o que ele achava, beleza? E precisava que o Congresso buscasse esse plebiscito, né? Era o Congresso que invoca o plebiscito. Então, por meio de uma pergunta popular, o Vargas ele dá o golpe do Estado Novo. A população aceita esse golpe, beleza? Depois que a população aceita, Vargas fecha o Congresso e continua governando por decreto-lei. Ou seja, percebam que a força de Vargas aqui é muito alta, porque ele tem o apoio da população. Censura as oposições ao regime, e aí tem uma ferramenta mais à frente que eu vou explicar, que faz essa censura, né? Pena de morte em decorrência do estado de sítio instalado, ou seja, as pessoas que fossem contrárias ao seu regime ou ameaçadores ao regime varguistas poderiam sofrer de pena de morte, e suspensão de partidos políticos, já falado, né? E aqui é uma coisa muito curiosa. Eu falei na aula passada, o André aqui querendo bisbilhotar minha aula. Eu falei na aula passada, né, que o Vargas tinha dois grupos políticos muito fortes dentro do Brasil no período constitucional varguista, né, que vinham crescendo conforme no mundo vinham crescendo essas ideologias, que é a AIB, né, e a ANL. A AIB, Ação Integralista Brasileira, ligado aos fascistas, né, conforme o fascismo vinha crescendo no mundo, a AIB vinha crescendo também aqui dentro do Brasil, e a ANL fortalecida pelo golpe comunista dado na União Soviética, né, que estava vento em polpas, e consequentemente a ANL era representante do comunismo internacional aqui dentro do Brasil. Essas duas vertentes, como eu falei na aula passada, elas se entravam na porrada entre si, só que, como eu falei, existia uma diferençazinha, né? O Vargas ele passava um pouquinho de pano para A e B. A ANL acaba sofrendo muito mais punição da polícia, né? A polícia era muito mais agressiva à ANL do que com a e B, né? Eu até fiz uma brincadeira com a semelhança da nossa polícia brasileira, né? Que em pobre mete a porrada e em pessoas ricas, como a gente viu até recentemente agora, né? O caso lá do procurador, desembargador, né? Que não quis aceitar a multa, a polícia brasileira fica quieta, né? Calada. Mas enfim. Voltando para esse momento agora do Estado Novo, com a suspensão dos partidos políticos, A e B que Vargas tratava com um certo carinhozinho, vai ser caçada, né? Não vai poder ter a permanência da AIB. A AIB não pode vislumbrar um crescimento partidário para tomar o poder, porque o Vargas simplesmente acaba com todos os partidos políticos. Ou seja, a AIB entra na ilegalidade. Aí você vai perguntar, a ANL já estava na ilegalidade há um bom tempo, né? Mas a AIB, a partir de agora, a partir do Estado Novo, entra na ilegalidade e acaba rompendo com Vargas. Então isso é até uma pequena demonstração, se vocês puderem concordar comigo, né? Não sei se vocês vão concordar, mas reflitam. É mais um motivo para a gente não poder chamar o Vargas de fascista. Ele pode, mais uma vez, ele tem características fascistas. Agora, botar minha mão no fogo e falar Vargas era fascista, não é bem assim. Tanto é que o grupo mais fascista, o grupo fascista de fato brasileiro, o Vargas coloca para escanteio, que é a AIB. Começa a perseguir eles. Eles não podem ter mais participação aqui dentro do Brasil. Aí você pode pensar, professor, Vargas fazia isso porque ele gostava muito de ter o poder todo nas suas mãos, Vargas era um cara que gostava de ser o cara, etc. Pode ser, mas fato é que Vargas não era fascista e ele expulsa
ele coloca A e B na ilegalidade. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho das ferramentas do Estado varguista, tá? Como eu já falei, né? Eu vou começar pelo DIP, tá? Porque eu já falei sobre a questão da censura. O DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, né? O Departamento de Imprensa e Propaganda, ele atuava de duas maneiras. Uma, promovendo o governo, e a outra, censurando o que seria contrário ao governo. Então, o DIP só deixava passar o que era bom para o Vargas. Beleza? Qualquer coisa que criticava o governo varguista era censurado pelo DIP. E é com o DIP que vai surgir coisas muito interessantes na cultura brasileira. Como, por exemplo, o samba ele já existia, tá, gente? O samba ele já existia. Eu não vou dizer agora que o samba surgiu com o Vargas, não. Mas a, burgues, a burguesização, o raio gourmetizador do samba veio com Vargas. O Vargas ele torna o samba popular, não seria a palavra porque o samba já era popular, mas o Vargas ele torna o samba uma coisa característica das classes médias brasileiras e das classes altas brasileiras. Ele transforma tanto o samba como uma característica grande do Brasil que ele vai exportar esse samba para os países afora, né? Os Estados Unidos, por exemplo, a gente vai ter a figura da Carmen Miranda lá fora, né? Que é a figura do samba brasileiro. Eu sei, com todos os problemas de bem zoado, né? Tem uma banana na cabeça, etc. Mas é o samba sendo exportado, tá? Desculpa aí, até não sei se o André ainda está aqui, mas o André que é um especialista em samba, né? Dá até vergonha de falar sobre samba com o André perto. Eu não manjo nada de samba, tá, gente? Eu até curto aqueles sambas antigos, mas escola de samba, essas coisas assim, com o Vargas é que ele vai crescer mais, tá? Tem outras figuras com DIP que vai ser enaltecida? Sim, eu botei aqui. A Voz do Brasil. Eu não sei se vocês sabem, porque a minha geração já era mais difícil escutar rádio. A geração de vocês, então, acho que ninguém escuta rádio. Mas a partir das 6 horas entra uma musiquinha, não sei se vocês conhecem, né? Que vem assim, Voz do Brasil, que é o quê? É uma rádio onde que vai dizer o que está acontecendo dentro da política brasileira, não em jornalismo, não em tons jornalísticos, mas em tom de informação mesmo. Então falar, hoje o Senado votou isso, 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 hoje o STF fez isso, 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 o Executivo fez isso, isso, isso. Vocês conhecem a Voz do Brasil? Bota aí no chat, só por curiosidade. Se alguém conhece. É às 6 horas, não é, Emerson? Acho que é 6 horas. Ou é 6 horas ou é 7. É mais ou menos esse horário assim, onde que o trabalhador tá 7, né? Que seria o horário do trabalhador voltando para casa, que ele poderia escutar tranquilamente. E nasce justamente com Vargas, beleza? É obrigatório, né? Então, em todas as rádios, sei lá, vou estar escutando a rádio rock na cidade, e do nada, às 7 horas, vai entrar essa música da Voz do Brasil. 1 hora de duração, exatamente. Era até mais tempo, tá? Nesse momento aqui, gente, só existia a rádio. Então, o que o Vargas fazia? Ele usava a Voz do Brasil para enaltecer seu governo. Olha que bizarro. E a Voz do Brasil, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, naquela época, não era só para dar informativos, era também para ter, tinha jornal, tinha novelas, era chamada rádio novela, né? Tinha música, tinha disputas de competições, né, de música, por exemplo, coisa assim por fora. Então, e só tinha rádio, né, gente? A televisão já existia? Eu acho que a televisão já existia, mas era uma coisa muito, muito de rico, sabe? Coisa que não chegava aqui no Brasil. Então as pessoas tinham um rádio só e escutavam rádio. Então Vargas aí chegava em todas as casas através da Voz do Brasil. E o dia do trabalho, aqui ainda falando sobre a propaganda, né? Aqui tem uma coisa muito curiosa. O dia do trabalho
é, na verdade, o Dia do Trabalhador. 1º de maio não é o Dia do Trabalho, é o Dia do Trabalhador. Por que, que é o Dia do Trabalhador? Porque é uma luta do mundo todo em enaltecer a figura do trabalhador. Não trabalho, é o trabalhador. Preste atenção na terminologia. Trabalho, trabalhador. O Dia do Trabalhador, no dia 1º de maio no mundo todo, mais uma vez, é o dia para enaltecer o trabalhador, para enaltecer como que o cara luta sua, etc. Mas mais que isso, né? O 1º de maio ele é lembrado como uma luta do trabalhador, né? Luta do trabalhador para ser reconhecido, para ter seus direitos e por aí vai. Aí o que o Vargas faz? Transforma o dia do Trabalhador em Dia do Trabalho. O Dia do Trabalhador vira Dia do Trabalho por quê? É para enaltecer a figura trabalhista do Vargas, a figura em que o Vargas dá ao trabalhador coisas boas, né? Como, por exemplo, redução da hora de trabalho, aumento salarial, né? Salário mínimo, né? Mas que férias remuneradas, auxílio, licença gravidez e por aí vai, né? Então, o dia do trabalho é o dia que o Vargas usa para dar ao trabalhador melhores condições de trabalho. Então, o dia do trabalho, o Vargas sempre utilizou para dar alguma coisa extra, tipo assim, nesse 1º de maio, o Vargas dá um benefício ao trabalhador. No outro ano, ele vai dar outro. E por aí vai. Então, era sempre um comício, o dia do trabalho, em que Vargas utilizava realmente como comício. Por exemplo, São Januário, para quem é vascaíno, São Januário foi usado direto pelo Vargas para fazer esse comício do dia do trabalho. Aí vinham as mulheres, tipo uma parada militar, só que com trabalhadores, e Vargas chegava no final e anunciava algum ganho ao trabalhador. É tudo uma maneira do Dípio, né, controlar o enaltecimento à figura do líder, a figura de Vargas. Beleza? Agora eu vou voltar ao DASP aqui. O que é o DASP? O DASP é o Departamento de Administrativo de Serviços Públicos, beleza? A função do DASP é modernizar a burocracia e melhorar o atendimento à população e a profissionalização do funcionário público. Qual é a ideia aqui? Eu li porque, enfim, é isso. Mas qual é a ideia aqui? O DASP, ele vai servir, ele vem de uma característica fascista, tá? Mas ele vai servir justamente para transformar o Estado em uma corporação. É o chamado Estado do corporativismo, né? Aqui, o Vargas ele começa a criar vários funcionários públicos. Ou seja, o Estado ele vai funcionar como uma ligação com a população. É o Estado que vai garantir algo para a população, é o Estado que vai garantir os direitos para a população, é o Estado que vai... deixa eu pensar aqui. Negociar com a população quando tiver algum problema entre trabalhador e patrão, e por aí vai. O DASP ele servia para burocratizar e organizar o Estado varguista de uma maneira onde que toda a população dependesse desse Estado. É óbvio que o DASP ele vai aumentar o quê? O funcionarismo público. Isso, por um lado, vai promover, botei ali em verde, a ascensão social de muitas pessoas, né? Porque afinal de contas muitas pessoas vão ter que chegar a esse funcionalismo público. Se eu crio vagas, vão ter gente entrando para preencher essas vagas, beleza? E por fim o DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social. O DOPS ele não é criação do Vargas, tá? É anterior ao Vargas. E, como o próprio nome diz, né, servia para garantir a ordem. Ou seja, gente, o DOPS era uma polícia política do Vargas. Todo mundo que era contrário ao governo varguista, seja movimentos políticos ou sociais, iam lá e tomavam porrada do DOPS. O DOPS é uma ferramenta anterior a Vargas e que vai continuar durando e que vai ser utilizada também no governo militar, tá, gente? Na ditadura militar. Só uma curiosidade. Vamos lá. Legislação trabalhista e o controle estatal sobre as massas, né? Como eu falei, o Vargas, isso eu falei desde o início da aula, o Vargas é lembrado sobre o cara do trabalhismo, né? O cara que criou o trabalhismo aqui no Brasil e que provavelmente sua avó e seu avô amam o Vargas por causa disso.
O Vargas, ele cria inúmeras leis que vão beneficiar a população, óbvio, né? E que vão fazer a população amar Vargas. O detalhe fica, não sei se aparece meu mouse, tá? Mas botando aqui no destaque aqui no azul, que são os trabalhadores do campo. Os trabalhadores do campo não vão ser beneficiados pela legislação trabalhista. E por quê? Por que o trabalhador do campo não vai ser beneficiado? Porque o trabalhador do campo trabalha para quem? Para o grande fazendeiro de café. Lembrando que, sim, Vargas chegou ao poder porque perdeu as eleições contra os fazendeiros paulistas, beleza, mas são os fazendeiros mineiros que vão dar grande poder para o Vargas chegar ao poder, pelo golpe de 30, entendeu? Então Vargas não poderia mexer com esses fazendeiros. Também não poderia mexer com os fazendeiros paulistas, essa é a verdade, porque são muito poderosos. Então Vargas ele não cria legislação trabalhista para o campo. Isso foi criado só, se eu não me engano, se eu não estiver falando merda, no governo Lula. Se eu não estiver falando merda, pode estar falando merda. Mas enfim, é uma coisa que não vai ser criada por um bom tempo, tá? Mas enfim, sobre a legislação trabalhista criada pelo Vargas, o que ele cria? Salário mínimo, concessão de férias, regulamentação da justiça do trabalho, né? Regulamentação da justiça do trabalho, isso aqui é muito interessante, né? Você cria a justiça do trabalho que até então não tinha, né? Então você cria alguém para cuidar das leis trabalhistas e cobrança do imposto sindical, né? Isso aqui é importante, porque os sindicatos eles fazem a polícia secreta de Vargas, porque naquela época a espionagem corria solto, né? Então, secreta é uma palavra muito forte. Não era uma polícia comum, mas era uma organização, né? Mas secreta, sim. Você não via como a PM aqui no Rio de Janeiro, como a Guarda Municipal, mas era uma polícia as pessoas sabiam que existia, mas ela ficava mais reclusa, beleza? A cobrança do imposto sindical, né? Os sindicatos eles faziam parte do Estado corporativismo varguista, né? O Vargas tinha controle dos sindicatos, e isso é muito interessante, porque isso é uma das coisas que as pessoas criticavam o Lula, né? Por quê? Quando o sindicato ele faz parte do Estado, né, que é a ideia aqui, a cobrança do imposto sindical, por quê? O Estado cobrava o imposto e depois já passava para o sindicato, ou seja, o sindicato ficava refém ao governo, né? Qual o problema disso? O problema é que se o sindicato fica refém ao governo, acontece como a figura do peleguismo, que eu botei aí. O que é o peleguismo? É o líder sindical que atua em favor do governo, beleza? Ou seja, ele servia para ter uma relação entre os trabalhadores e o empresariado. O sindicato ele serve para representar apenas o trabalhador. Apenas o trabalhador. O sindicato serve para reivindicar melhorias para o trabalhador. É essa a ideia que é o sindicato. Só que quando o Estado tem o poder sobre o sindicato ele vai apenas representar quem? O Estado. Então, Vargas, ele dá vários benefícios. Preste atenção nisso. O Vargas, ele dá vários benefícios ao trabalhador? Dá. Só que, ao mesmo tempo, ele controla o trabalhador, controlando os sindicatos e dando um biscoitinho para o trabalhador, dando as leis trabalhistas. É óbvio, gente, é óbvio. O trabalhador vai amar o Vargas, porque, afinal de contas, ainda assim, né? Ainda assim, tira a situação de penúria do que o trabalhador vivia até então. Beleza? Deixa eu citar aqui. Aí, beleza. Em 1933 é criada, né, a chamada Consolidação das Leis Trabalhistas, a famosa CLT, a famosa carteira de trabalho, que alguns de vocês têm. Beleza? A carteira de trabalho ela é baseada no quê? Na Carta del Lavoro. Não sei se é assim que fala, tô zoando, tá? A Carta del Lavoro é a carta italiana, né? Ou seja, a nossa carteira de trabalho ela é inspirada no instrumento fascista. Olha que curioso, né? O Mussolini também deu vários benefícios aos trabalhadores, etc. É óbvio, né, gente? Ninguém faz um Estado ditatorial sem ter apoio da população. Né? Com todas as críticas a um governo ditatorial, com todas as críticas, mais ainda críticas a governos fascistas, mas ainda assim eles não teriam o poder que tiveram se a população não estivesse apoiando. A população apoia porque o cara deu benefício ao povo. É essa a ideia.
Entendeu? Foi o que eu falei, vou repetir mais uma vez. Vargas é amado pelo seu avô ou bisavô. Mesma coisa avó e bisavó. Beleza? A não ser se eles forem ricos. De repente, aí, fazendeiros ricos. Vamos lá. O nacionalismo econômico, né? A partir de 30, Vargas começou a concentrar os incentivos no setor industrial. Vargas é lembrado pela industrialização, né? A partir, não foi Vargas que começou a industrialização, mas é com Vargas de fato que a gente tem o maior aumento do processo de industrialização brasileira, beleza? A primeira coisa que Vargas faz é incentivar as indústrias de bens de consumo. Por uma coisa muito simples. Primeiro, o Vargas, ele dá empréstimos ao empresário nacional, beleza? Para o empresário nacional produzir esse bem de consumo. O que são bens de consumo, gente? Roupa. Roupa é bem de consumo. Aí tem bens de consumo duráveis e não duráveis. Né? Roupa é um bem de consumo não durável. Uma geladeira é um bem de consumo durável. Né? Exemplo, que dura muito tempo. Uma roupa dura, sei lá, se você usar todo dia, 1 ano. Né? Mas enfim. Os empresários recebem dinheiro do governo para investir nesse setor industrial de bens de consumo e ao mesmo tempo Vargas aumenta as tarefas alfandegárias para ter um protecionismo e isso vai dar certo, vai dar uma guinada grandiosíssima, porque a gente tem uma substituição de importação porque está ocorrendo o quê? A Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a Europa está precisando desses bens de consumo e não está produzindo eles. Ou seja, a Europa não pode enviar para o Brasil porque não está produzindo e a Europa está precisando. Então o Brasil pode produzir muito para abastecer seu mercado interno que não está recebendo da Europa e ainda por cima com esse muito pode vender para a Europa que está precisando muito. Entendeu? Então é por isso que o Vargas consegue incentivar muito a indústria de bens de consumo. Aquela região ali de São Januário, né? Qual é o nome daquela região ali? Alguém sabe dizer o nome daquela região de São Januário? Del Castilho? Não. Del Castilho? São Cristóvão, obrigado, obrigado. Aquela região de São Cristóvão, ela reunia várias fábricas muito delas de tecido, justamente dessas indústrias de base que se concentraram naquela região. As linhas de trem passam por ali, inclusive, né, justamente para levar o trabalhador, né? Aquela região até hoje ela tem bastante fábricas, né? Bastante construções antigas, que eram de fábricas antigas e por aí vai. E é por isso que o Vasco ele vai se consolidar como um time bem popular na época, né? Bem ligado ao trabalhador e etc. Exatamente, time do povo. O Flamengo ele só vai crescer isso na era Zico mesmo, por aí vai, tá? O Flamengo ele nasce na Zona Sul, né, gente? Beleza. Investimento estatal em indústria de base. Opa, fiz merda aqui. Calma aí, já consertei. Investimento estatal em indústria de base. Isso aqui é bem interessante. Se eu quero fazer uma indústria, se eu quero produzir uma indústria grande, se eu quero promover uma industrialização no Brasil, eu preciso de quê? Indústria de base. Eu preciso investir em indústria de base. Então, consequentemente, o Vargas cria Conselho Nacional de Águas e Energias Elétricas, em 39, a Companhia Vale do Rio Doce, em 42. Sim, a Vale do Rio Doce é a empresa Vale que vocês conhecem hoje em dia. Só que a Companhia Vale do Rio Doce ela vai ser privatizada pelo governo FHC. Aí vai se transformar só em Vale, tá? Mas a Companhia do Vale do Rio Doce é uma estatal. Ela foi criada em 42 como uma estatal. A Companhia Alcalis, né? A Companhia Nacional de Motores, em 43, e a Companhia Hidroelétrica de São Francisco. Beleza? Ou seja, tudo estatais criadas para promover uma indústria de base, para promover uma industrialização. Criação do Conselho Nacional de Petróleo em 1938, isso aqui é bem interessante porque o Vargas ele começa aqui a debater sobre o futuro do petróleo brasileiro. Se vai ser deixar para capital aberto, né, para empresas privadas, ou se vai ser estatal.
Preste atenção, aqui é apenas discussão. O Vargas só vai criar a Petrobras que o Vargas cria no seu outro mandato, quando o Vargas voltar ao poder mais para frente, beleza? O Brasil na Segunda Guerra Mundial e a desarticulação do Estado Novo. Isso aqui é bem legal, essa parte aqui. Só ver quanto é que falta. Beleza. Como eu disse, o Vargas tendia ao lado fascistas, né? Só que durante a Segunda Guerra Mundial, o Vargas ele não vai apoiar o fascismo. Ele vai tentar usufruir dos dois lados, tanto os fascistas quanto os aliados. O Vargas ele literalmente vendeu-se para os dois lados. Ele vendeu produtos para os dois lados. O que dava lucro para o Estado brasileiro, o Vargas vendeu. Só que conforme foi passando a guerra, Vargas era mais pressionado, principalmente pelos Estados Unidos, a tomar um lado. Então Vargas ele utiliza disso, da política da boa vizinhança, né, do governo americano, e consegue pleitear a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Os Estados Unidos apoia a criação da CSN com o empréstimo de 20 milhões de dólares pelo banco X-Bank, tá? Não precisa decorar, só para ter curiosidade. E, consequentemente, o Vargas consegue o apoio para... consequentemente, com o apoio para a criação da CSN pelos americanos, o Vargas vai e sai e deixa os fascistas de lado e se torna permanentemente dos aliados. Se torna permanentemente do lado dos aliados, beleza? Nessa troca, nós exportamos o Zé Carioca e a Carmen Miranda. Né? O Zé Carioca é uma figura criada pela Disney, justamente nessa ideia de política de boa vizinhança. Tem até um filme muito curioso sobre o Zé Carioca, né? Do Zé Carioca, que ele vai mostrar o Brasil, aí a geografia é toda errada, né? O Rio de Janeiro é enorme, enfim, é bem bizonho. Procure no YouTube, vocês vão achar. Beleza, mas como que o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial? O Brasil entra na Segunda Guerra Mundial por um ataque de um submarino alemão que derrubou um navio brasileiro justamente na costa brasileira. Esse navio ele não é navio de guerra, é navio que transportava alimentos para a guerra, né, para os aliados, no caso. E o Vargas, ali de vez, uniu-se aos aliados. Então, vocês viram essa parte da geografia, né? Bem bizonha, bem tosca. Mas era a forma que o americano via o Brasil, né? Até hoje deve ter alguns americanos que vêm assim. Só que, apesar do Vargas conseguir o apoio dos americanos que vai criar a CSN aqui no Brasil, existe um pequeno problema. Quando o Vargas entra na Segunda Guerra, o Vargas diz para o Brasil o quê? Nós não apoiamos governos fascistas ditatoriais. Só qual é o problema? O governo brasileiro era ditatorial com características fascistas. Então não fazia sentido. O Vargas ele entra na Segunda Guerra Mundial contra o governo ditatorial, mas ele mantém uma ditadura aqui no Brasil. Consequentemente, começa a crescer os setores de oposições do governo varguistas. A gente tem a UDN, né? A gente tem militares, a UDN, né? O Partido Democrata Nacional, que vai ser criado, né? As elites mineiras começando a pressionar Vargas, que é obrigado a criar o Ato Adicional de fevereiro de 1945, que declara o pluripartidarismo. Aí a gente tem a criação da União Democrática, a criação não, mas a fundação de fato da União Democrática Nacional, a UDN, né? A UDN, ele era um partido ligado às classes médias e altas, né? Que eram dos empresários e intelectuais, e fazia oposição ao Getúlio Vargas, beleza? Pedindo um governo ao caráter liberal democrático, bem característico, bem aos moldes do governo americano. Tanto é que eles eram apoiados pela Casa Branca, beleza? Em 50, por exemplo, eles tomam características golpistas, apoiados pelas Forças Armadas americanas, né? Associando a setor de Forças Armadas que era apoiada pela CIA, beleza? Que logo depois, né, assim, quando a gente tem uma tentativa de golpe, não dá certo, etc, mais para frente, né, e depois vem 64 de vez, que aí a gente tem um golpe de fato que também é apoiado pela CIA, né, Operação Brother Sun, que eu vou chegar mais para frente para isso. É criado o PSD, o Partido Social Democrata, o Democrático, que era estruturado por Vargas, né, ele representava a elite nacional, principalmente rural e militar, continuava adepto de um Estado forte,
Calma aí. É o partido que mais vai ganhar, dominar as eleições de 46 a 64, justamente pela sua característica varguista, beleza? E por ter um grande apoio também das classes médias, das elites, né, médias. Ah, professor, mas ele não estava na UDN? Sim, mas também tinha um apoio aqui no PSD. Aí a gente tem o Partido Trabalhista Brasileiro, esse de fato criado por Vargas, beleza? Destinado a regimentar os trabalhadores urbanos reunidos em sindicatos. Esse partido tinha a função de manter viva a imagem do pai dos pobres, ou seja, a gente tem dois partidos varguistas, né, o PSD e o PTB, mas o Vargas vai estar no PTB, tá? E o Partido Comunista Brasileiro volta a atuar. Ele tinha participação da União Soviética. Como posso dizer? Apesar da ligação com a União Soviética, né, com a Internacional Socialista, ainda assim o PSB ele não tinha mais caráteres golpistas. O PCB, a partir de agora, ele queria chegar ao poder por meio de eleições, como é isso até hoje, beleza? Aí as eleições de 46 vão ser montadas da seguinte maneira. O general Eurico Gaspar Dutra vai tentar se eleger pelo PSD, o partido organizado por Vargas. O brigadeiro Eduardo Gomes vai ser pela UDN, o partido de oposição a Vargas, e Getúlio Vargas vai lançar-se pelo PTB e o PCB. Olha que interessante. Então, Vargas tinha mais ou menos 3 partidos que gostava dele, o PSD, o PTB e o PCB. O PCB por motivos óbvios, né, gente? Pelos ganhos aos trabalhadores, né? Bem claro, o PCB sempre está, teoricamente, né, na maioria das vezes, sempre está do lado, na maioria das vezes está do lado dos trabalhadores. Beleza. Em 46 a gente tinha que ter uma nova Constituição, né? Afinal de contas, a Constituição tinha sido mudada por Vargas, que dava as eleições de 6 anos, etc. Né? A gente precisava de uma mudança aqui, né? E em 46 surge um movimento chamado queremista. Esse movimento queria o quê? Queremista, movimento de querer, queria a permanência de Getúlio Vargas no poder, beleza? Queria a permanência de Vargas no poder. Esse movimento, Vargas ele fica afastado do movimento para dar legitimidade, porque é a população que está pedindo, beleza, não Vargas. E o Vargas ainda por cima anistia o Prestes e cria uma lei populista chamada Lei Malaya, que tirava, estatizava empresas de capital privado externo, beleza? Ou seja, o que o Vargas estava aqui fazendo? Ele estava criando as bases para se permanecer no poder. Um grande apoio popular no movimento queremista, que apoiava Vargas, e ainda criava leis populares. Temendo que Vargas permanecesse no poder, a UDN, junto com o Exército e o PSD, dão um golpe, tiram Getúlio Vargas do poder. Olha que detalhe, o PSD, né, que foi regimentado por Vargas e que tinha o Eurico Gaspar Dutra, que era ministro de Vargas. Ou seja, o ministro de Vargas dá um golpe em Getúlio. Isso é bem curioso, né? Porque o Getúlio também era ministro quando ele deu um golpe e assumiu o poder, né? Do Washington Luiz, né? Bem curioso, né? O Vargas ele aceita o golpe de boa, sai e apoia o Dutra nas eleições. Por que o Vargas apoia o Dutra nas eleições? Porque é melhor um PSD, que é regimentado por ele, chegar ao poder do que ninguém. E porque Vargas vislumbrava chegar no poder no futuro.